Boa noite, pessoal. Vamos aí com da ABFA, da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, sobre essa retomada gradual aos Olá, atendimentos doutor. essenciais. Tudo bem, Tudo doutor Romulo? bem? Tudo jóia? Graças a Deus, Ajustando tudo aqui. bem. Pois é. Tudo bem, muito bom estar aqui. Nossa, obrigado, viu, doutor Romulo, por ter aceitado nosso convite aí, né, para estar atenuando um pouco aí as dúvidas dos nossos colegas mineiros que atuam com a especialidade de fisioterapia aquática. Eu acho que é um momento em que muitas dúvidas, né, pairam e a realidade ela é muito dinâmica, todo dia tem alguma atualização e nada melhor do que a gente trocar ideia, né, entre o órgão fiscalizador, normativo, de controle social, com a sociedade científica da área, né? Então, assim, nós temos muitos colegas em Minas que, apesar de não ter o título de especialista profissional, trabalham com a fisioterapia aquática, atendendo os mais diversos tipos de pacientes e complexidades. Então, assim, e algum desses atendimentos não pode parar, e aí várias dúvidas pairaram no ar, né? Mas, primeiramente, assim, não sei como tem muita gente que não é, então, titulado especial, né? Não tem um título de especialista profissional. Antes de tudo, eu queria só que você desse um preâmbulozinho da associação. Ok, então, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tudo jóia? Com Tá áudio? Doutor perfeito, Anderson, tudo perfeito, bem? perfeito o Então, áudio, tá. perfeito. Então, doutor Anderson, a primeira coisa são os cumprimentos, né? Sempre bom estar em Minas Gerais, agora de uma maneira um pouquinho diferente, né? A partir desse isolamento social. E a gente gostaria de reforçar esse agradecimento ao Crefito 4, a tua pessoa, né, doutor Anderson, que é o gestor dessa autarquia e abriu esse espaço maravilhoso para a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho sobre essas recomendações. E a gente não poderia deixar de, primeira coisa, agradecer, né, doutor Anderson, porque o espaço é muito nobre, uma associação poder ocupar o canal de um conselho regional, para nós é muito especial. E ainda porque o doutor Anderson já esteve conosco em outros momentos, aí em Minas Gerais, né? Diamantina, Uberaba, Belo Horizonte, Sim. vários momentos onde a fisioterapia aquática se fez presente. Então a gente tem muito carinho pelos profissionais dessa região, pelos alunos, a gente tem muita atividade, tanto profissional como acadêmica no estado de Minas Gerais, a gente reconhece isso como associação e, sobretudo, valoriza porque é parte desse, né, desse desenvolvimento da especialidade e do contexto que a gente vive hoje dentro da especialidade também vem do trabalho feito em Minas Gerais, né? Então, como hoje a gente está dentro, né, do canal do Crefito 4, nada mais justo como a gente poder agradecer, né, doutor Anderson, e transmitir esse alô não só aos profissionais, mas aos professores, os alunos que de alguma forma têm interesse sobre o tema, sobre fisioterapia aquática, sobre a especialidade, sobre a profissão, né? Sim, muito obrigado. Voltando ali, Bom, né, doutor Anderson, em relação um pouquinho do histórico aí, né? A gente tem atividade de fisioterapia aquática no Brasil inteiro, espalhado, e sim, grandes empresas, Belo Horizonte, o interior de Minas, tem grandes empresários e prestadores de serviços. Como eu falei, né? Antes, independente da especialidade do título, a atividade já existia. Então, se a gente pegar o histórico da atuação e o histórico da especialidade, a gente vai ver que tem um lapso aí temporal muito grande, porque já se faz fisioterapia aquática, como tu mesmo falou, e por pessoas boas, profissionais competentes, professores, né, mesmo sem ter o título profissional ainda, eles não têm esse título, né? Então, a gente, desde a 2014... história do uso dos recursos, eu acho que a história dos recursos, né, do uso dos recursos hídricos, né, as hidroterapias, os duchistas, elas se confundem, inclusive, com a história da fisioterapia no Brasil, né? E Isso, como você porque disse, nós temos profissionais nós estamos brilhantes. Em falando Minas sobre... temos vários centros, né? Desculpa, eu cortei o doutor, né? Mas, Não, além desse uso, a gente acaba vendo que boa parte dos princípios físicos acabam passando também pelo uso da água indiretamente. Bom, mas em 2014, a partir da resolução emitida e publicada pelo COFITO, a 443/2014, a gente conseguiu validar essa condição de especialidade. Naturalmente, a partir desse momento, a gente consegue, né,
trazer à tona aí a possibilidade, através da prova, de obter o título profissional. Isso é uma etapa, né, doutor Anderson? Isso é uma parte da formação, uma parte da habilitação, mas tem toda a parte dos cursos, das formações, das pós-graduações, os cursos livres aí que acabam também preparando o profissional para essa especialidade, né? Bom, Rômulo, só para a gente, então, começar assim, a ir um pouco dentro do que os profissionais têm emanado de dúvidas, e eu vi que a associação muito prontamente tem tentado ir dirimindo essas dúvidas, orientando, balizando os profissionais, né, que atuam aí com piscina, que atuam, né, com a nossa antiga e por muitos ainda denominadas de hidroterapia. Eu acho que é importante para quem não, inclusive, acompanhou essa questão terminológica, saber que foi a partir dessa resolução de 2014, a 443, que se tornou uma especialidade com o nome de fisioterapia aquática, que aí este recurso, então, passa a ser só do fisioterapeuta, é a expertise do fisioterapeuta, utilizando né, o meio aquático, né? Então, o fisioterapeuta aquático. Mas, enfim, alguns pacientes, então, devem estar retornando, nesse primeiro momento, aos serviços que, porventura, tenham sido suspensos, né? Eu acho que muitos municípios, muitos estados que decretaram a suspensão do alvará, não teve repercussão em cima dos serviços de saúde, e fisioterapia está incluído desde o decreto do governo federal 10.292. Mas muitos por precaução, por cautela, por entendimento de evitar aglomeração, por suspensão dos atendimentos eletivos, que ainda assim existe uma recomendação, interrompeu os atendimentos. E esses atendimentos interrompidos, né? Quais são esses primeiros pacientes que devem, então, retomar aos serviços, ou que devem iniciar o serviço, se for o primeiro atendimento, no caso da fisioterapia aquática? Ok. Doutor Anderson, a gente podia fazer voltar algumas semanas atrás, né, até para o pessoal entender por que a gente chegou nesse status. Quando iniciou a quarentena, doutor Anderson, foi igual para todo mundo, né? Iniciou a quarentena, independente do serviço, especialidade, boa parte dos decretos, das recomendações foram igualitárias, né? Sim, isso, então, no início, foi igual para todo mundo. Só que as semanas foram passando, doutor Anderson, e o impacto não é igual para todo mundo. O impacto de um serviço parado de fisioterapia aquática, por vezes, pode ser diferente de uma outra modalidade ou serviço. Então, por mais que todos iniciaram a quarentena, talvez a partir de um mesmo decreto, ou a partir de uma mesma recomendação, as semanas foram passando, teve um impacto não só nos pacientes, mas impacto também na preservação das próprias estruturas, porque, doutor Anderson, a gente não pode se dar o luxo de esvaziar uma piscina, a gente não pode se dar o luxo, né, de deixar de fazer a manutenção. Então, toda a estrutura, por todos os colegas que acabam atuando nessa área, ela teve que ser mantida, e os impactos também acontecem, não só em relação à doença, mas também a própria questão econômica. E daí, por conta disso, no dia 14 de abril, nós fizemos a primeira comunicação. Era uma comunicação mais, né, doutor Anderson, genérica, trabalhando em cima das recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, respeitando as questões regionais. Nesse sentido, fizemos esse primeiro comunicado. E, paralelo a isso, vários colegas, doutor Anderson, deve ter acompanhado também, em vários estados, abriram espaço nas suas agendas para poder vir a público e poder trazer orientações. Tivemos vários colegas especialistas em fisioterapia aquática que, usando o seu próprio canal, vieram, trouxeram recomendações, até que a gente viu que chegava o momento de aprofundar um pouquinho, né, doutor Anderson? Então, para que a gente pudesse, inclusive, responder essa pergunta: quem volta? Como que eu posso voltar? Né? Como que eu posso voltar a atender um paciente, mas manter a segurança, manter a estrutura dentro daquilo que a gente espera? E daí a gente publicou o comunicado número 2, né? Que daí ele trabalha em cima de vários aspectos, até com perguntas iguais a essa. E lá, se a gente pegar o próprio, para quem está acompanhando a live, pegar lá na própria página 6 lá do documento, ele refere basicamente a isso. Que pacientes a gente deve prioritar? Porque, doutor Anderson, se eu estou falando de uma especialidade, que o grande aspecto positivo dela, os efeitos fisiológicos da imersão, os efeitos terapêuticos que advêm da imersão do exercício, como que eu não vou poder transmitir? Inclusive, né?
Como que eu vou abrir mão de de um recurso desse maravilhoso, de uma especialidade dessa no atendimento, principalmente para quem está com processo de dor crônica, pós-cirúrgico, pacientes, né, que são de alta complexidade, então esses estão na primeira linha lá de prioridade para poder retornar para os atendimentos. Salvaguardando o quê? Os benefícios que a imersão e a exposição dele vão trazer no processo de cura, de alívio, principalmente nesses processos mais crônicos, né, ou processos que estão conectados aí a procedimentos cirúrgicos que também precisam de uma intervenção mais imediata, que não tem como a gente esperar, né? Sim. Nesse sentido. Né? Eu acho que logo no início, não sei, mas eu procurei o pessoal da Seccional Minas, né, da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, exatamente porque nós começamos a emanar recomendações do CREFITO também, né, pelo nosso comitê de crise, que foi instaurado assim que houve a decretação do estado de emergência de saúde pública. E a fisioterapia aquática, para a gente, era uma incógnita até pelo meio de transmissão, né? Se a água era ou não era. Então, assim, e aí a gente provocou e vocês prontamente atenderam logo, né, de cara aí nosso pedido para estar estudando e buscando o que tinha já diante desse vírus. E eu queria saber, exatamente nessa linha, quais são os requisitos mínimos para garantir uma qualidade de uma água da piscina para a sua utilização de uma maneira mais segura, nesse caso. Então, assim, os pacientes, eu acho que a gente, só para entender se superou, os pacientes, então, são os casos, o que você me diz assim, que esses pacientes são os pacientes mais agudos, pós-operatórios, neurológicos graves, dentro da autonomia do profissional, eleger esses casos que vai ter prejuízo se ficarem sem a questão do atendimento presencial, é isso? Doutor Anderson, a gente precisa trabalhar a balança, né? Os prós, os contras, o que o benefício terapêutico vai trazer por conta de um deslocamento, de uma exposição ao ambiente, por exemplo, né? Então a gente teve sempre o cuidado no comunicado 1 e o 2 para não cercear o profissional da tomada de decisão, né? Da autonomia dele, né? Ele tem que ir lá e ele conseguir avaliar, ele está apto para isso, eu acho que isso a gente tomou esse cuidado. Então, a comissão científica se reuniu, né, a diretoria trabalhou, o professor Maurício fez uma liderança muito interessante em todo o grupo, a participação foi intensa para a gente poder produzir esse documento, né? E, naturalmente, o que a gente vê? Os critérios para manutenção ou os critérios mínimos da qualidade da água não vem do nosso comunicado, né, doutor Anderson? A gente tem já publicações, tem a NR de 2016, a 10818, esse é o número, que ela já traz ali recomendações para a qualidade da água, e ali tem dados importantíssimos, se me permite, inclusive, a consulta, né, doutor Anderson, que são dados numéricos ali, né? E é importante ter esse número para o profissional buscar a fonte, né? Para ele utilizar dessa baliza normativa e técnica para que ele possa realmente conferir, né, dentro do serviço dele se ele consegue atingir as exigências, né, da Anvisa, né, e da BNT. Então a própria norma ela diz que, né, o procedimento é medir a alcalinidade total, verificar se está entre 80 e 120 ppm, medir o pH, está na faixa entre 7 e 7,4, né, verificar também a cloração, em torno aí de, né, com 14 gramas por metro cúbico de cloro, e mantendo daí um detalhe importante, na última live, onde esse documento foi comentado pela primeira vez, apresentado, né? O professor Maurício, o professor Rogério deixaram claro principalmente essa questão do cloro livre, viu, doutor Anderson? Esse é um dado importante, né? Sim. Que talvez é um dos que mais garante essa qualidade aí, esse valor mínimo aí para manutenção da qualidade da água, que deve ficar em torno da faixa de 1,3 ppm. E o próprio professor Maurício, estou citando ele porque ele foi um dos protagonistas, né, desse estudo, desse documento, mas ele também fala talvez aumentar um pouco esses valores, né, acho que o excesso para não correr o risco, né, doutor Anderson, para trabalhar muito no limítrofe ali para garantir a segurança também. E talvez o outro dado vem da OMS, da Organização Mundial da Saúde,
que fala aqui que ela acaba recomendando que o nível de cloração de 15 gramas por metro cúbico deve ser utilizado para matar vírus não envelopados. Só que o Covid-19, doutor Anderson, né, como é de conhecimento de muitos de nós e todo mundo, ele é envelopado, então ele pode ser desativado, talvez até com valores abaixo do próprio valor relatado pelo próprio documento. Né? Então, esses valores, esses critérios mínimos estão tanto orientados pela OMS, como também quanto essa NR né, de 2016. Sim. Então, acho que a gente permeou aí que o vírus, então, ele não se espalha na piscina desde que ela tenha essa quantidade de cloro disponível. Né? Então, por isso, a mensuração né, da alcalinização, né, do pH e do cloro, a gente entende isso porque é comprovado já, e inclusive está na norma 4 né, da Anvisa, dizendo inclusive que o clorito, o cloro, realmente inativam o vírus. Né? Tô certo? Então, o cloro... E com isso, não só por uma intervenção, mas até numa piscina, desde que ela tenha esse cuidado, e aí neste momento da pandemia, que ela abuse um pouquinho mais, inclusive por excesso de zelo, por cautela, por segurança do cloro, é melhor assim. Você pode estar frequentando a piscina, correto? Isso. O que acontece, né, doutor Anderson? O terapeuta, ele pode estar entrando junto na piscina? Isso. Ele mantém todos os aspectos? Posso começar respondendo lá com um pouquinho atrás, né? Doutor Anderson, a gente costuma dizer e gosta de reforçar que a fisioterapia aquática ela é uma especialidade de contexto, né? Diferente um pouquinho das outras especialidades. E quando a informação ela é passada, né, que a água não transmite ou o ambiente não transmite, a gente está falando da área da piscina, do contexto da imersão do exercício. Estamos falando da área, né, do espaço chamado piscina. Por quê? A gente, quando pratica fisioterapia aquática, ou a gente exerce esse serviço, né, doutor Anderson, a gente não está só na água. Existe o acesso para a piscina, existe a recepção da clínica, existe corredores, toalete, vestiários, equipamentos. Então, a gente não pode extrapolar essa afirmação para todos os ambientes que estão naquela área de piscina, né? Então, quando fala que não transmite pela água, que inativa o vírus, nós estamos falando da água propriamente dita, do espaço da piscina, né? Porque às vezes, né, a gente pode dizer, mas existe o risco de contaminação. Dentro da água, esse risco, ele não tem evidência dizendo que existe isso, né? Sim. A gente não tem esse relato. Talvez o cuidado estaria muito maior da forma como a pessoa chegou, o cliente chegou na clínica, o convívio, né? A área de circulação na própria recepção e assim por diante. Então, a gente tem seguro que no ambiente a gente tem segurança clínica para atender, doutor Luciano. Então, isso fortalece até a ideia do profissional se encorajar para, de uma forma gradual, estar retornando para os atendimentos, porque o ambiente é seguro. E se eu estou com o ambiente seguro e eu tenho pacientes carentes do atendimento, eu tenho ainda toda a soma terapêutica que a própria imersão e exercício na água trazem, né? Perfeito. Então, a segurança é garantida. Sim. Em linhas gerais, assim, quais são as orientações da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática para a equipe de atendimento? Né? Recepcionista, pessoal da limpeza e o próprio profissional, eventualmente até para o próprio paciente, né, dentro do setting terapêutico, né, igual você falou, assim, a especialidade da fisioterapia aquática é de contexto, mas então não só dentro do meio aquático, mas de todo aquele cenário ali de atendimento e ambientes do serviço. No documento, doutor Anderson, e para todos os colegas que estão nos ouvindo, a gente tem ali pelo menos 34 recomendações, né? A gente não precisaria, talvez, trabalhar uma por uma, né, aqui, né? E dentro dessas 34 sim. Né, recomendações, passa desde... né? Desculpa te cortar só um pouquinho. A gente tem falado do documento, ele está disponível, né, no site da Associação Brasileira, né? Sim. E está disponível no site do CREFIT, nos canais sociais, né? Então, de ambas entidades. Então, depois a gente pode até disponibilizar. Eu desativei o comentário por hora, só para ficar um pouco mais leve, e a gente abre os comentários para o pessoal poder tirar dúvida aí ao vivo, né? Mas quando a gente tiver meio que já feito uma contextualização. Tá bom.
Tudo bem. Então, a gente traçou ali o grupo 34 pelas recomendações, que elas vão desde dos cuidados para o profissional até para o próprio ambiente e para a própria equipe. Antes mesmo da equipe, doutor Anderson, tem um ponto importante até que eu não comentei, que a gente pode estar trazendo para os colegas, a questão da ventilação, né, doutor Anderson? Então, a gente se preocupa tanto né, com a questão elementar da limpeza do ambiente, da preservação, da higiene do ambiente. A ventilação é um ponto importante, porque essa ventilação acaba também controlando a umidade do local, e a gente também consegue, talvez, controlar melhor o processo de transmissão também do vírus, esse é um ponto importante, e EPIs. E daí, de EPIs, a gente estende para toda a equipe, né? E quando a gente fala de equipe, doutora, não é só os profissionais ali que são responsáveis pelo atendimento, mas a equipe mesmo, zeladoria, atendimento, recepcionista, né? E a palavra-chave aqui é comunicação, doutor Anderson. Então, lá nas recomendações a gente deixa claro, trabalhar a comunicação clara com os profissionais, né? Comunicação clara com os próprios pacientes e acompanhantes, né? Uma ideia que é sugerida, a colocação de cartazes informativos espalhados, mostrando, né, a necessidade dos devidos cuidados, sinalizar os deslocamentos, sinalizar as áreas que podem ser ocupadas, né, para que a gente possa, inclusive, diminuir a circulação. Porque o problema não é estar na água, doutor Ana, eu volto a repetir, o problema são os estágios, né, pré e pós-atendimento da... Isso mesmo. Né? Não que seja um problema estar ali, né, naquelas áreas, mas são áreas de muita transição, de deslocamento de pessoas, e isso pode facilitar a transmissão, não é que seja perigoso, né? Por isso eu acho que segue, inclusive, todos os cuidados como em qualquer área. O atendimento, tentar fazer por agendamento, se possível com intervalinho de 10 minutos, 15 entre um paciente e outro. Ou maior, dependendo da demanda. Para que possa realmente evitar que cruze paciente ali, evitar aglomeração e recepção, é óbvio, né? Então, respeitar todas essas normas de distanciamento que estão sendo amplamente divulgadas, né? E aí, assim... pode falar. Tem uma informação, doutora, eu estou... para poder conversar com o doutor, acabei quebrando ali. Mas tem uma informação, talvez, que é interessante, que está no documento também, até a área da piscina, né, doutor Anderson? Que espaço que eu vou trabalhar com o meu cliente e talvez dividir, porque uma piscina, muitas vezes, tem outros profissionais, outros pacientes. Mas a recomendação que vem da comissão que trabalhou com o documento, dentro da diretoria também, é que a gente permaneça aí num espaço quadrado de 4 metros quadrados, por exemplo, né? Então, se a gente pudesse dividir a piscina em pequenas áreas, talvez esse distanciamento de 4 metros quadrados daria mais segurança para todos os pacientes e para todos os profissionais envolvidos nesse atendimento, né? Então, se uma piscina é compartilhada com outro fisioterapeuta, seria um fisioterapeuta e um paciente a cada 4 metros quadrados de uma piscina. Isso mesmo. Essa é a recomendação. Tá, eu ia estar até chegando nisso. Então, assim, o atendimento neste momento seria individual, com um fisioterapeuta por paciente a cada 4 metros quadrados da piscina, né? E aí, assim, tem alguma questão, né? Por exemplo, ligada, eu sei que tem lá no documento, né? Só para a gente tentar permear, mas de orientações da Associação Brasileira para vestiários e áreas anexas, assim, assim, de forma, né, superficial, porque a pessoa vai ter o documento para constar. Como que vocês estão trabalhando nessas questões? Doutor Anderson, o vestiário e toalete seria a zona crítica, né? Então, se a gente fosse dividir o serviço inteiro de fisioterapia em zonas, né, em termos de risco, ali o vestiário é uma zona. Por quê? Porque a gente tem atividades diferentes acontecendo. Pessoal da limpeza, né, da manutenção, circulando no ambiente, preparando o ambiente, pré e pós-atendimento. Podemos ter os profissionais, podemos ter os próprios clientes, os pacientes e ainda os acompanhantes desses clientes e pacientes. Então, cada um desse grupo de profissionais pode potencializar ou não o processo de transmissão ali do vírus. Então, a recomendação é que a gente consiga ter intervalos saudáveis. O que são intervalos saudáveis? Que a gente, com calma, com tranquilidade, dentro da logística da clínica,
consiga fazer a higienização do ambiente pré e pós-atendimento e que a gente possa, na medida do possível, doutorandos, até algo que o doutor falou anteriormente, né, em relação ao agendamento, né, o agendamento programado, é a gente, durante a orientação do agendamento, já solicitar talvez um uso mais abreviado do vestiário, tá, doutorandos? Se não comprometer a saúde do indivíduo, que talvez a gente não precise necessariamente utilizar o vestiário como era, né, de forma comum. Às vezes o paciente ele tem uma certa autonomia e uma facilidade para chegar e ir para a sua casa do atendimento, então às vezes pode usar um roupão, uma roupa que possa, né, preservar a questão de temperatura, a segurança dele no deslocamento, mas ele também talvez tendo mais cautela no uso dos vestiários. Não que o vestiário é um problema, doutorandos, é a frequência do uso dele e a frequência da manutenção, né, da limpeza dele também dentro do serviço. E, obviamente, a qualquer sintoma desses mais comuns atribuídos à Covid-19, esse paciente fica em casa e não vai ser submetido a atendimento. Então, coriza, tosse, falta de ar é hospital. Febre. Né? Febre alta, mal-estar. Mal-estar, perda de aroma, enfim, paladar. Esse paciente é orientado a ficar em casa. Automaticamente. O fisioterapeuta, então, pode estar entrando junto com esse paciente. E ele usa algum equipamento de proteção individual para essa dispersão, né, de aerossol, de vapor da fala, enfim, mesmo que esse paciente não tenha sintoma, para ele se proteger e proteger o paciente. Essa foi uma das perguntas mais feitas, doutor Anderson, nos últimos 30 dias. Tá? Os profissionais perguntando e a gente fazendo levantamento em evidência científica, paper, artigo, recomendação norte-americana, recomendação também da Europa. Então foram levantando vários dados ali e a gente chegou no consenso, doutor. Então a gente pode chamar dessa palavra um consenso, uma prevenção. Ou seja, máscara, toda, né, a máscara de uso, né, contínuo aí no atendimento e protetor facial, tá, doutor Anderson? Então são pelo menos dois EPIs básicos para o atendimento na água, tá bom? Uso geral da máscara ali e além disso um protetor visual que o mais falado é o face shield, né? Quem quiser ainda incorporar, talvez, o uso ainda de uma proteção ocular específica, pode estar fazendo isso, só que tem que ter um detalhe, né, doutor Anderson? A questão do aerossol, né? Sim. A face shield, ela não é 100% uma barreira para aerossol, né, e partículas que estão suspensas, né? Ela é mais para o gotejamento direto na face, por isso que a máscara ainda deve ser utilizada abaixo do face shield, né? Eu tô rindo aí de quando você falou do óculos, é porque assim, meu menino de 4 anos, né, menino de 3, eles falam assim, olha papai, entra pela boca, pelo nariz e pelo olho, então eu tenho que sair de casa de óculos, ele põe o óculos e nem é o óculos de sol, ele põe o óculosinho dele de natação, né, e a máscara cobriu o meu nariz, e aí ele fala, bem, agora eu tô protegido, né, agora sim. Em tese, as portas de entrada tem barreira. Então, é legal falar, até porque na piscina isso é muito fácil, né? Você está usando o óculos, a máscara e o protetor facial. Acho que realmente isso garante, né, uma proteção maior para o profissional, porque a gente ainda não conhece o potencial da dose viral, né? Da quantidade de vírus ali circulante para a contaminação do profissional. Então, inclusive, o respeito a esse espaço de 4 metros quadrados para o profissional que quer otimizar o uso da piscina, às vezes fala, poxa vida, não, mas eu vou pôr 2, a gente não conhece. Então, é até uma proteção do próprio profissional que ele não coloque mais pacientes, até mesmo que fala assim, não, mas são 2 pacientes da mesma família. Mas se eles estiverem contaminados de forma sintomática, aumenta a dispersação viral, a probabilidade daquele ar. E a gente não sabe, né, se a potência do vírus está na capacidade de disseminação, se está na dose que pode ser baixa, né? Então eu acho que isso é bem interessante. Bom, eu acho que a gente acaba que vai permeando por várias coisas. Você tem alguma coisa que você acha que é interessante? Eu vou estar abrindo aqui comentários também, os né, comentários. Para que a pessoa possa participar, né? Eu cerceei o direito aí de perguntar.
Mas por uma né? boa causa, só para parar de travar a nossa live aí, Aham. né? Tem alguma Mas coisa que que a gente bom. não permeou, que você gostaria, né, que não passou e que você gostaria de estar abordando? Acho que vamos lembrando e talvez trazendo algumas. A questão dos calçados, né, doutor Anderson, né? Porque todo serviço ele tem uma área mais seca, uma área mais úmida, uma área de transição, né, de recepção, vestiários e ambiente da piscina. Então, se não tiver sandálias, chinelos disponíveis, né, e de forma segura para os pacientes, que seja feita, né, uma limpeza, uma higienização prévia, até antes de acessar os ambientes da clínica. Acho que parece uma coisa óbvia, mas às vezes a gente esquece, a gente se preocupa tanto com as mãos, né, com contato, tudo, mas os pés também devem ter esse cuidado, os calçados dos próprios clientes, pacientes, funcionários, colaboradores, assim por diante, é um detalhe importante. A questão, a gente falou da ventilação na área da piscina, a ventilação também nos vestiários, esse é um ponto também importante para a gente ter esse cuidado, né, lá na piscina, até para que a gente possa garantir, né, doutor Anderson, a salubridade, né? Porque se fala muito, Sim, o problema é a exposição de insalubridade que o próprio ambiente pode trazer, né? Não sei se ia comentar alguma coisa, perguntaram doutor aí, Anderson. assim, ó, não, sim, sim. Quando você fala da ventilação, que fique muito claro, assim, é, é, em condições pré-pandemia, a gente mantinha o ambiente, né, o setting aquático todo fechado, Isso mesmo. abafado, para poder manter calor. Agora é tudo aberto, porque senão não se pode, de hipótese nenhuma, Ah, usar ventilador, não se pode, e é bom evitar um pouco, em tese, o ar-condicionado, então, e deixar o ambiente arejado. Aí, assim, isso. eu só queria complementar isso, e aí a nossa colega, acho que é a doutora Eliane, se não me engano, que perguntou se o paciente também deve estar de máscara para Sim, comentar, sim, né? sim, também. E se, como ambos estarão de máscara, né, doutor Anderson, a máscara é para proteção, ela vai limitar um pouquinho o processo de imersão, né, de mergulho, de contato com a água, porque daí a gente não tem nem como dimensionar né, e o nível de proteção da máscara a partir do momento que ela está molhada, que ela está encharcada e assim por diante, né? Exatamente. Então a gente parte do princípio. A recomendação de troca da máscara é quando ela está umedecida, principalmente pela região anterior, né? Nós vimos alguns testes que é, então, assim, tem alguma máscara específica, no caso da piscina, que vocês chegaram a um entendimento que seja mais adequado? Ou a máscara é a máscara, no caso do profissional, é máscara o do paciente, ele vai ter que estar usando uma máscara hospitalar também? Como que é? Que tipo de Doutor Anderson, máscara esse pessoal vai usar dentro da piscina? a gente estabelece o uso generalizado de máscaras, né? Porque a gente sabe também que Ô, Rômulo, tá travando aí. Eu acho que é a sua internet. Eu não sei se a minha também está travando. Se você estiver me ouvindo, ouvindo bem, não travou aqui para mim. tá? Posso te pedir uma coisa? Vamos fazer o seguinte: Posso. sai e entra de novo. Agora até voltou, mas sua imagem não tá legal e o áudio tá travando. Sai, eu vou te excluir aqui, você retorna. Pede de novo, tá bom? Parece realmente que é o sinal do Rômulo lá. Eu retirei a associação e aí agora, doutor Rômulo, retorna o pedido aí para que a gente possa. Isso, já está retornando aqui. Eu acho que o comentário pesa muito, mas é importante que o pessoal participe, né?
alguém perguntou, né, a doutora Lise, né, Ok. sobre orientação. A doutora Lise perguntou para a gente, agora voltou, viu, Romulo? Quais orientações para as aulas na graduação? Acredito que seja, para ser afeto ao tema aqui, né? Devem ser as aulas de hidro, de fisioterapia aquática. E aí as recomendações são as mesmas, né? Porque a graduação está se permitindo o ensino, que o ensino continue de forma virtual, né? Ao vivo, mas as aulas práticas e estágios elas seguem aguardando o momento de serem ofertadas de forma presencial. Então, né, na parte de uso da piscina nas instituições de ensino, as recomendações, em tese, são as mesmas, São né? as mesmas. São as mesmas. São as mesmas. Até porque, como os decretos, né, eles são municipais, seja estaduais, envolve ensino de uma forma geral, inclusive na aula prática, no estágio, então, não estão acontecendo. Se tivesse, acaba vindo também, né? Da mesma forma. Sim, sim, Né? perfeito. Bom, Quando a falhou ali, doutora doutora, Michele a Pires, né, gente ficou sem o áudio? sim, ficamos sem seu áudio. Se quiser repetir. Ah, tá. Porque a gente vem falando das máscaras, né? E Isso, a isso. gente não consegue, a gente não um levantamento específico de uma máscara subaquática, por exemplo, nesse momento, né? Então, toda a Sim, classificação de sim. máscaras e os usos é conforme a própria OMS, os órgãos estão sugerindo para nós, né? É. Então, é seguir a norma técnica número 4 da Anvisa, e aí é lógico que com essa máscara sem submergir, né? Então, seria o uso da, né? Aí tem os graus de complexidade para a máscara cirúrgica, né? No caso do profissional, né? Que vai usar equipamento hospitalar de uso profissional, né? De equipamento de proteção individual. O paciente, em tese, poderia estar até com a dele de PAN, né? Pela dificuldade de aquisição, e aí segue vida normal, né? A máscara cirúrgica, a Isso. PFF2, N95, enfim, de acordo com a complexidade. Eu acho que a norma técnica número 4 da Anvisa tem Tá esse falhando aqui, doutor balizamento. Anderson. Não estou lhe ouvindo. É, É, não consigo. Não estava mais conseguindo lhe ouvir. Agora voltou, é, né? quando esses horários tem ficado Talvez quando muita gente fazendo habilita. live usando computador, né? Habilita o comentário pesa, por isso que eu É, tinha desabilitado. Os materiais quem de sabe uso a da gente piscina aqui. desabilita. Ah, isso. Talvez a gente desabilita para responder essa pergunta dos E, materiais, quem e sabe, né? habilita de novo. Beleza, eu faço isso. Eu Tá? vou desabilitando e Isso. habilitando. Tá bom? Isso. Então vamos. Em relação aos materiais, né, doutor Anderson? Acho que essa é uma pergunta muito legal, muito importante. Mesmo que a gente esteja na água, existe a segurança para o atendimento, estando ali na piscina, salvaguardando, né, todas essas proteções que a gente acabou de recomendar. Os materiais eles devem seguir os mesmos protocolos de qualquer material no ambiente ambulatorial de atendimento, né? Utilizou o equipamento, reserva ele, né? Finaliza o atendimento, faz o processo de higienização, de limpeza, para que a gente possa depois, se for o caso, utilizá-lo com outro cliente, né? Então são todas as regras, né? Água sanitária, os mesmos padrões que a própria vigilância, o próprio Ministério da Saúde já recomenda para limpeza de superfícies, né? Que são eficientes, né? Sim. Ô, Rômulo, aqui em Minas tem uma situação É. bastante peculiar. Peculiar, assim, né? Porque nós temos um instrumento normativo aqui que eu não sei se todos os profissionais conhecem, que é a resolução da Secretaria de Estado de Saúde, número 3182 de 2012. Né? A gente trabalhou nela, eu fui até consultor, participei, né, com consultoria técnica da Secretaria de Estado de Saúde à época, e a gente juntou todas as ABNTs, NRs, né, e normas de asepsia, então, tanto do controle da água, a temperatura, o cloro, a higienização entre os pacientes, um paciente e outro desse material, e está tudo lá muito especificado. Então,
ou no site do CREFIT ou no Google mesmo, a pessoa acha a resolução CS 3182, e o que nós precisamos agora é de um rigor, mais do que nunca, nos procedimentos que sempre existiram, né? E que talvez a gente, porventura, possa ter dado menos importância, porque nós não tínhamos um vírus com uma capacidade, né, de destruição tão grande como esse novo coronavírus. Então, na verdade, nós estamos sendo reeducados por esse novo vírus, né, ao adotar procedimentos de asepsia, higienização básicos, né? Doutor Anderson, talvez a pandemia ela vai trazer grandes oportunidades, né? Claro, respeitando todos aqueles que foram acometidos e vieram a óbito por conta dela, mas ela vai mostrar que talvez as etiquetas sempre deveriam ter existido, né? As etiquetas de cuidado pessoal, as etiquetas com equipamentos, e talvez durante décadas isso foi feito, né? Um relaxamento, né? Sim. Aquela questão dos usos e costumes, quase das que rotinas. Negligenciado, né? Isso mesmo. E agora, né, o puxão de orelha está sendo dado, né, doutor Anderson? Então, a partir de agora, talvez aquilo que parecia algo talvez supérfluo, algo exagerado, não é mais exagerado, é elementar, né? E se não houver disciplina, é melhor a gente nem ofertar o serviço, né, doutor Anderson? Então, se a gente não puder estabelecer um ritual, uma rotina que garanta esses procedimentos, né, de asepsia, de limpeza, a gente também vai colocar em risco até a própria qualidade do serviço, até em dúvida em relação à sociedade, depois de anos, né, de conquista, depois de tanto trabalho para poder ofertar um serviço de qualidade. Né? Os profissionais têm que entender que, neste momento, os impactos financeiros são inevitáveis, porque você não consegue fazer a mesma otimização do espaço de uso e de grupos que se fazia, né, até que exista realmente uma certa imunização maior, né, de um percentual maior da população por contaminação ou por vacina, né, para que a gente possa realmente voltar um pouco do que era. Então, talvez essa manutenção dos atendimentos neste momento preocupado com a assistência e nem tanto só com o impacto financeiro, que é importantíssimo, né? Nós não estamos negando isso, mas talvez assim o custo de manutenção de uma piscina com todos esses cuidados, ele realmente é alto e isso impacta, né? Inclusive, talvez nem seja coberto, né? Nem seja hiperavitário com a utilização reduzida, tal como está sendo preconizada para este momento especificamente, né? Como a gente comentou no início, né, toda a movimentação com os comunicados, com a pesquisa, né, para produzir documentos e orientações profissionais é visando esses dois universos, né? A questão da manutenção e promoção de saúde dos pacientes, né, recuperação deles, e também a questão do impacto econômico. Mas dentro de um equilíbrio, né, doutor Anderson, a gente está falando de uma retomada gradual, até para que o profissional, o prestador de serviço, o gestor do serviço possa também estar motivado, né, para fazer como que eu posso dizer, a manutenção do serviço, não no sentido de manter, mas no sentido de prosperar com esse serviço, mesmo durante a crise, mesmo durante a pandemia, né, e naturalmente, talvez estabelecer agora, talvez novas estratégias para sustentabilidade do serviço, até para que a gente possa estar suportando que, né, alguma epidemia, a gente torce para que isso jamais aconteça, mas que algumas oscilações, né, sazonais do fluxo de pacientes ao longo do ano sejam absorvidos por estratégias, talvez, de serviços que estejam economicamente mais estáveis, né, por conta disso. Então, a grande lição é essa, né, doutor Anderson? A gente foi obrigado a fazer a restrição, Sim. A gente se viu na obrigação de se reinventar. Não existem normas muito claras a nível mundial para o doutor saber, talvez nós sejamos a primeira ou a segunda instituição mundial a publicar um documento como esse. Amanhã pela manhã, os 11 países que fazem parte do Grupo Internacional de Fisioterapia Aquática vão estar reunidos e a BFA será uma das
presentes nesse encontro mundial pela webconferência e vai estar publicando esse material, ou seja, a própria Confederação, né, Mundial de Fisioterapia, WCPT, vai utilizar esse documento como balizamento, como referência para a gente poder seguir adiante. A BFA ela é parte, né, da International Organization of Aquatic Physical Therapy, né, e que é um subgrupo da World Confederation, né? Então, realmente, eu acho que realmente o Brasil, né, a fisioterapia brasileira, mais uma vez saindo na frente e produzindo um documento de forma assim, com ineditude mas ao mesmo tempo com toda a segurança de modelos e exemplos do que ao longo dessa pandemia outros países experimentaram, né? Perguntaram sobre a questão da live ficar salva. Ela vai ficar por 24 horas, né? Ela fica aí nos perfis, no perfil do Crefito, eu sei que fica, eu confesso que eu não sei se também da BFA, provavelmente sim, né? Fica aí as 24 horas no ar. Eu acho que é natural, a gente põe aqui para ficar. E o pessoal pode consultar. Eu acho que o documento é o grande norteador, né? O profissional... doutor Anderson, começou a travar de novo. Mas então... Bom, eu desativei aqui para a gente despedir, porque eu acho que o profissional saber que tem o documento da BFA orientando, né? Aqui, os profissionais da fisioterapia aquática, né? De Minas, nós já soltamos uma declaração de atividade essencial em consonância com o decreto 10.292 do governo federal, né? Então, assim, independente do método, do cenário, do set terapêutico, o que vale é a autonomia do profissional, principalmente na Lei de Regulamentação do Decreto 938, no artigo 3º da Resolução COFIT 8, no artigo 1º da Resolução COFIT 80, para ele eleger em cada caso a balança terapêutica, onde o benefício da intervenção é maior do que o potencial malefício do risco de contaminação e outros riscos que esse atendimento pode gerar. Então, é a autonomia do profissional eleger em cada caso a continuidade do tratamento de forma presencial ou se presencial reduzido com orientações domiciliares e eventualmente um telemonitoramento que está autorizado pela resolução do COFITO 516, ou teleconsulta e telemonitoramento naqueles casos mais eletivos, enfim, né, de acordo com o que for ajustado entre o paciente, entre o cliente, paciente e o seu profissional assistente. Então, Rômulo, os profissionais de Minas sabem que podem contar com a Associação Brasileira para ter balizas, né? Já sabem que tem esse documento, sabem que podem achar tanto no site da Associação Brasileira quanto do Crefito. A gente aqui mantém, sabe, Rômulo, um plantão 24 horas, 7 dias por semana, pelo canal do WhatsApp, né, de atendimento. Então, ininterruptos, feriados, sábado, domingo, de madrugada, para dar orientação para esse profissional que está aí prestando seu serviço essencial nesse momento de pandemia. Então, assim, para facilitar ele de encontrar esses caminhos, buscar respostas para as dúvidas que são nossas, né? Nós temos mais dúvidas juntos do que soluções, mas juntos vamos buscando essas soluções. Te agradecer demais aí pela participação, viu, Romulo? Toda vez que você vier em Minas, hoje eu não posso te oferecer pão de queijo com pedacinhos de queijo, né? Nem a goiabada com queijo, mas eu vou guardando para a próxima vez que você estiver aqui em Minas, tá? Seja sempre muito bem-vindo no Crefito 4 e a qualquer novidade, né, de acordo com a evolução da pandemia. E o profissional tem que entender que a gente tem diferentes realidades dentro do próprio estado. Minas Gerais, né, diferente do seu estado aí, que vocês estão no estado geograficamente menor, né? No seu caso está numa ilha, né? Literalmente. Então, nós temos um estado com dimensão geográfica muito grande, territorial, e de tamanhos de cidade. Então, se por acaso tiver orientações do município nos decretos estaduais cerceando o serviço de fisioterapia, o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, acione o Crefito. A gente tem
dentro de cada município. Você mesmo pode usar esse decreto, essa declaração de atividade essencial do CREFITO para fazer uma articulação administrativa, política, junto com o secretário de Saúde. Ótimo. E não tendo êxito, a gente notifica e precisando a gente judicializa para a gente discutir essa essencialidade da prestação de serviço. Então, o profissional ele precisa se sentir amparado, né, por nossas entidades, né, nesse momento, e usar disso, porque a fisioterapia... Eu estava conversando agora com a diretoria do CREFITO 4 e a gente estava conversando assim, olha, ok, a fisioterapia e terapia intensiva, o senso comum da população não conhecia, ela está se mostrando para que veio. Mas, ao mesmo tempo, a fisioterapia raiz, né, se é que pode dizer assim, as outras especialidades estão se consolidando e vão sair maiores e melhores dessa pandemia, porque pacientes estão sentindo a necessidade de não ter solução de continuidade por período prolongado dessa intervenção. Então, assim, mais que nunca, todas as especialidades, né, elas estão se mostrando aí o seu caráter, né, realmente essencial. Sim. Fez um grande contexto, né? Um grande resumo de tudo aí, doutor Anderson. Mas a gente talvez nunca experimentou tamanha movimentação na profissão e tamanha movimentação nas especialidades. Eu, em particular, eu posso falar em nome da associação e também em nome próprio que a fisioterapia aquática se movimentou muito nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Como eu falei no início, colegas vieram a público, vieram trazer seu conhecimento, acho que isso foi importante. A associação está atenta, né, doutor Anderson? Tem que lembrar os colegas de Minas e também de outros estados que essas recomendações podem mudar, né, doutor Anderson? Elas podem evoluir conforme os decretos, conforme a mudança da pandemia. Sim. E lembrar, né, doutor Anderson, que são recomendações de uma associação que está naquele guarda-chuva que existem as resoluções do COFITO e as leis federais, né? Então, a associação não está acima da lei, né? Então, a gente vai respeitar o que a lei está recomendando, o que os decretos e recomendações das autarquias, né? Diariamente, semanalmente, né? Hoje a gente bateu um papo mais voltado para a região de Minas e claro que tem outros colegas do resto do Brasil, mas essas realidades são muito diferentes, né, doutor Anderson? Sim. Então a gente tem temperaturas diferentes, exposições aos ambientes de forma diferente, piscinas cobertas, piscinas não cobertas em algumas regiões do Brasil, né? Então a gente acaba tendo que estar atento. Então a associação ela está lúcida, ela está atenta a qualquer movimentação e não dispensa qualquer ajuda, tá, doutor Anderson? Ajuda do CREFITO 4, das outras regionais, a gente está de braço, né, forte e de mão dada, porque só assim para a gente poder vencer essa crise, que às vezes é uma oportunidade até para a gente poder valorizar ainda mais a profissão. Talvez nunca se falou tanto em fisioterapia, como se falou, e da necessidade dela para a recuperação desses pacientes, principalmente esses críticos em ambiente hospitalar, né? Eu acho que o profissional ele tem que se sentir amparado e buscar essa informação continuamente. O primeiro vídeo que eu fiz pelo CREFITO, assim, né, da decretação da emergência de saúde pública, da pandemia, né, do estado de pandemia, pela OMS, depois pelo Ministério da Saúde, eu pedi para que os profissionais, a partir de então, acompanhassem diariamente os canais de comunicação do CREFITO 4. Por quê? Porque a gente sabia que isso seria muito dinâmico e por isso a gente até data realmente os documentos, as declarações, as cartilhas que a gente tem produzido. Tem um espaço dedicado no site, que você clica no banner Covid, que tem todo dia a dia de orientações nossas, exatamente por isso. E hoje à tarde eu estava conversando com um assessor no CREFITO e ele falou assim, olha, como que faz? Porque quando você pede para a gente mandar essa comunicação para todo mundo, se a gente manda por e-mail, o e-mail, para nos parar 30 mil e-mails de uma vez, né, mais de 30 mil e-mails, a gente coloca um tempo entre um intervalo de um e-mail e outro para disparar, para que não caia no lixo eletrônico. E aí, na hora que chega o e-mail, às vezes, para o profissional, pode ser que você já emitiu outro documento aprimorando aquela primeira orientação. Pessoal, olha, então reforce nossos canais,
que é para o profissional buscar ativamente os nossos canais e não nós vamos ficar impactando caixa de e-mail eletrônico, né, de endereço eletrônico dele, porque pode ser que o tempo que leva o disparo, né, porque não é automático rapidamente para todo mundo, a gente, esse disparo ele pode chegar a 3 dias disparando, 3 dias já mudou tudo, né? Pode ser que tenha mudado tudo, pode ser que não, né? Então, eu acho que é importante que os profissionais acompanhem. Ó, nosso tempo está encerrando, o Guilherme mesmo no Instagram corta a gente. Opa! Né? Então, assim, muitíssimo obrigado mais uma vez. Conte com o Crefito 4 para o que precisar e achar que a gente pode. Continuarei te amolando todas as vezes que achar que os profissionais precisam do apoio de vocês, né? A gente pode ter outros bate-papos desses. Outros momentos. Caso novidades venham, espero que positivas, né? A gente está clamando já para que isso tudo passe de uma forma como se tudo tivesse sido um sonho e a gente apenas conte sobre tudo isso como sendo num passado, né? Aconteceu isso. Isso. Muito obrigado, viu? Doutor Anderson. Doutor Anderson, muito obrigado, tá, por esse espaço. Um abraço forte em ti, na tua família, em todos os colegas de Minas. Se tem uma coisa boa que eu consegui fazer na associação, nessa especialidade, é ter feito muita amizade em Minas Gerais. Temos colegas aí que fazem parte aí da nossa carreira e de todo o trabalho. E, naturalmente, a gente gostaria de colocar à disposição a associação também, nos seus canais, para a gente poder também estar atualizando as notícias, né? E eu acredito, doutor Anderson, que essa é a primeira de outras oportunidades. A gente tem uma diretoria muito proativa, muito interessada e que está dando todo o apoio para a gente estar aqui hoje, né? Então, se eu estou aqui hoje podendo falar, graças a essa diretoria, aos colaboradores e aos profissionais que estão juntos conosco aí na especialidade, na profissão. Muito obrigado, doutor Anderson, tá? É muito especial a gente estar aqui, estar em Minas. E eu queria lhe dar um presente virtual, que é a touca, né? Da associação aí, tá bom? Então fica aí como se fosse um presente virtual. Quem sabe, quando a gente estiver juntos aí, a gente deixa essa lembrança aí para o doutor aí, dos colegas. Legal. A BFA é uma instituição que eu respeito muito. Obrigado, viu, doutor Rômulo? Tá, uma boa noite para você. Fique bem com a sua família. Quem puder, fique em casa para que a gente tenha menos trabalho e possa continuar ajudando todo mundo, né? Um abraço, até mais. Isso. Ok, valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite.